Irmãos, graça e paz, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Estamos mais uma vez aqui para deixar a palavra do Senhor gravada para vocês, para que vocês possam ter acesso lá no canal da igreja. Não somente os irmãos da IBMG, Rio Claro, mas irmãos de outras denominações, familiares, amigos, todos que tiverem a oportunidade de assistir essa mensagem. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para as nossas vidas agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos a Tua orientação e a Tua direção para a palavra que vai ser ministrada nesta tarde, para ser visualizada, para ser assistida, para ser ouvida pelos irmãos no horário do culto à noite, mas também, Pai, em outros momentos. Que o Teu Espírito Santo possa falar de maneira especial e poderosa ao coração de todos. Amém. Nós hoje vamos falar sobre a imprevisibilidade da vida. A vida, ela é imprevisível. A vida, ela pode mudar de uma forma bem abrupta, de uma hora para outra. Né? A vida, ela sofre mudanças de uma maneira muito inesperada. Então nós vamos estar pensando sobre esse assunto nesta oportunidade. E o texto que nós vamos ler é Lucas, no capítulo 5. Vamos lá, Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 7. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Eu queria propor a você que no início dessa mensagem você possa fazer um balanço da sua vida até hoje. Façamos um balanço, façamos uma retrospectiva da nossa vida até hoje. Vamos pensar nos nossos planos, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Especialmente nesses últimos 6 meses. Pense bem nesses últimos 6 meses. Quais foram os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos que foram bem-sucedidos? Quais que fracassaram? Quais foram os planos que não aconteceram como você esperava? Bom, se alguém que está me assistindo ou me ouvindo, os seus sonhos, planos e projetos foram bem-sucedidos, você é exceção, você não é a regra. Porque todos nós temos planos, sonhos, projetos. E quando nós construímos um projeto, um sonho ou plano, nós somos tomados de uma certa ansiedade. Uma certa ansiedade se aposta de nós. Porque nós queremos ver aquilo viabilizado, aquilo concretizado. É legítimo ter planos, é legítimo ter projetos, é legítimo ter sonhos, ter metas. Nós fazemos os nossos planos. Comprar um carro, comprar uma casa. Tem pessoas que projetam aposentar-se. Tem pessoas que projetam fazer uma universidade, fazer um concurso. Tem gente que projeta fazer uma dieta, perder 10, 15 quilos, se bem que nesse período que nós estamos vivendo, nós estamos ganhando e não estamos perdendo nada. O que eu queria que você pensasse, o que nós precisamos pensar, é se a nossa vida hoje, agora, nesse momento, é do jeito que nós planejamos. A sua vida está do jeito que você planejou, sonhou?
Bom, planejar é conosco, sonhar é conosco. Agora, a concretização, a realização, a viabilização não depende de nós. Porque os fatos da vida não dependem de nós. As contingências da vida não dependem de mim e de você. A vida depende de nós a partir do segundo, terceiro e quarto passos. Nós vivemos num mundo em que as pessoas vivem como se Deus não existisse. Nós vivemos numa sociedade em que Deus está totalmente fora, inteiramente fora da vida humana. Mas nós que cremos em Deus, segundo diz as Escrituras, nós fazemos com que a vida seja inteiramente divina. Será que a realização pessoal, a nossa felicidade, a nossa saúde, os nossos projetos profissionais dependem só de nós? Bom, naturalmente, tem coisas que dependem de nós. Mas o texto que nós lemos, que fala do apóstolo Pedro, um homem experiente na lida do mar, um exímio pescador, esse texto vai propor para mim e para você, vai ensinar a mim e a você, que por mais bem preparada e por mais bem planejada que a vida seja, a vida será sempre imprevisível, inesperada. E o que nós precisamos aprender como apóstolo Pedro nesta oportunidade é que as nossas habilidades não garantem que os nossos projetos, os nossos sonhos serão bem-sucedidos. Quando nós planejamos, quando nós temos um sonho, um plano, um projeto, a primeira coisa que nós analisamos, a primeira coisa que nós pensamos é que para a realização de sonhos e projetos, nós precisamos de habilidade, nós precisamos de recursos, nós precisamos de tempo, de esforço, de trabalho. E nós esperamos que para que os meus projetos sejam viabilizados, nós precisamos estar bem preparados. Vou exemplificar. Se você tem planos para fazer um concurso ainda neste ano ou ano que vem, previamente você vai se preparar, você vai estudar, porque você sabe que para passar num concurso você tem que estar bem preparado. O apóstolo Pedro era um pescador bem preparado. E nós achamos que as pessoas bem preparadas, elas sempre ocuparão os primeiros lugares. Os mais bem preparados serão os primeiros nos concursos. Os mais bem preparados vencerão corridas. Nós sempre achamos isso. Mas na realidade a vida não é assim. A vida nem sempre é assim. A vida humana é acompanhada de variáveis que podem alterar um resultado. Porque vejam bem, o apóstolo Pedro, como eu já disse, era um pescador muito bem preparado, experiente, um homem que conhecia as técnicas de pescaria, um homem que tinha know-how, um homem que tinha experiência. Mas nós temos que entender que na vida existirão elementos imprevisíveis que farão com que aquilo que nós estamos envolvidos, aquilo que nós estamos planejando, pode sofrer com imprevistos, com surpresas, e fará com que naquilo que nós estamos trabalhando, aquilo fugirá totalmente do nosso controle, e nós viveremos situações que irão além da nossa capacidade, que superarão a nossa capacidade, a nossa experiência e os nossos recursos, e nós vamos ficar frustrados e sem saber o
que fazer. O apóstolo Pedro, nesse texto, ele foi surpreendido por uma noite de pescaria infrutífera, improdutiva, mal sucedida, e toda aquela expertise, aquela experiência, perícia, aquela maestria, aquela técnica do apóstolo Pedro não pôde lhe ajudar. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Eu quero que você entenda que as nossas habilidades não garantem que os nossos planos, os nossos trabalhos, os nossos sonhos serão bem-sucedidos. Se nós confiarmos só nos nossos recursos, nós nos frustraremos, nós nos decepcionaremos. Nem sempre confiar no nosso taco é suficiente. Pedro confiava no seu trabalho, no seu esforço, na sua experiência, e ele fracassou naquela noite de trabalho. Ele diz no versículo 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Muitas pessoas constroem a vida sobre a sua confiança, a sua experiência, o seu recurso, a sua sabedoria, o seu conhecimento, e elas acabam decepcionadas consigo mesmas, porque Pedro está decepcionado, Pedro está frustrado, Pedro está cansado, Pedro está desanimado, porque todo aquele know-how que ele tinha de pescaria não lhe ajudou naquela noite. Algumas vezes Deus permite que nós quebremos a cara para que a nossa autoconfiança exagerada possa nos levar a entender que nós não somos semideuses. Veja que o apóstolo Pedro, a sua confiança exagerada, lá em Mateus, no capítulo 26, já havia atrapalhado o apóstolo Pedro. Porque Jesus falou assim, olha, esta noite ferirão o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E Pedro falou assim, Senhor, ainda que sejas um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro sempre foi um homem de confiança exagerada, de uma autoconfiança superlativa. E aqui ele está experimentando o fracasso para ele entender que todos nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos entender isso. Nossos recursos não se comparam com a necessidade que nós temos do cuidado de Deus em nossas vidas. Por melhor que você seja, por mais habilidoso que você seja, por mais capaz que você seja. Porque se eu não crer no cuidado de Deus para a minha vida, eu posso experimentar a força da imprevisibilidade da vida. E isso me trará frustração. A nossa sabedoria não garante que nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós lançarmos as mãos por fazer. Nós cremos que homens com conhecimento e sabedoria serão bem-sucedidos. Imaginamos que se a gente detiver conhecimento, se nós detivermos títulos, se nós detivermos diplomas, cursos, isto será sinônimo que nós seremos bem-sucedidos. Pedro estava entre os melhores pescadores. Mas o que o texto ensina para Pedro, a advertência que o texto dá a Pedro é a mesma advertência que dá a mim e a você. Por mais conhecimento que você tenha, por mais sábio que você seja, por mais bem preparado que você esteja, a imprevisibilidade da vida afeta todos nós e atrapalha todos os nossos planos e nos mostra toda a nossa vulnerabilidade diante de situações que nós não conseguimos apresentar soluções. Se colocarmos a nossa experiência, a nossa esperança, se colocarmos a nossa esperança na nossa sabedoria e conhecimento, a vida nos mostrará que não há garantias, não há certezas em nós mesmos. Nós somos pequenos demais, nós somos frágeis demais diante das realidades e das contingências que nos cercam. Nós precisamos entender isso.
Nós precisamos entender que o imponderável, o imprevisto, o imprevisível nos encontrarão em meio à jornada da vida. E quando eles nos encontram, a vida foge do nosso controle, escapa por entre os nossos dedos. E os nossos recursos, sejam eles intelectuais, sejam eles econômicos, sejam eles culturais, não são garantias que nós seremos bem-sucedidos. Porque na vida sempre existirão situações, fatores que estarão fora, totalmente fora do nosso controle. Pense no momento que nós estamos vivendo. Pense agora no momento que nós estamos passando. Pandemia, crise econômica, desemprego. Ninguém imaginava que hoje nós estaríamos centralizados numa crise econômica sem precedentes. Ninguém imaginava que hoje nós estaríamos focados numa pandemia que afetou o mundo inteiro, que afetou as economias mais fortes do mundo, que afetou as nações mais ricas do mundo e vem causando desemprego e fome em todos os países do mundo. Quem imaginou? Quem imaginou que hoje nós estaríamos fazendo planos de como sobreviver e como superar e como passar essa crise tão grande que se apresentou para nós nesse ano? Aí nós chegamos à conclusão que os nossos recursos, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, que nunca houve uma época em que se obteve, onde se teve tanto conhecimento, nós descobrimos que toda a nossa sabedoria, todo o nosso conhecimento, toda a riqueza que existe no mundo não pode salvar-nos. Pedro era um homem muito bem preparado, mas ele está experimentando, ele está percebendo que a sua experiência, o seu conhecimento, a sua sabedoria, os seus recursos são incapazes de ajudá-lo quando o imponderável da vida, o imprevisto da vida vem sobre nós. E assim como Pedro nós estamos vivendo agora. E assim como Pedro, ele precisou de uma intervenção de alguém que era maior, de alguém que era mais forte. Ele precisou do socorro, da ajuda, do auxílio de Jesus. Porque assim como em Lucas no capítulo 5, Jesus foi a esperança para o apóstolo Pedro. Não só naquele momento, mas por toda a sua vida. Jesus hoje se apresenta como a nossa única esperança. Porque Pedro e nós podemos ter esperança e não temermos os imprevistos da vida. Porque Pedro e nós também podemos ter fé e não temermos a imprevisibilidade, o imponderável, as surpresas da vida. Primeiro, porque nós temos a palavra de Deus. No versículo 5, Jesus diz a Pedro, no versículo 4, desculpem, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Em meio a toda essa situação de pandemia, de desemprego, de falta de recursos, de crise econômica que nós estamos vivendo, nós temos a palavra de Deus como elemento orientador da nossa vida. Eu repito para você, nós temos a palavra de Deus como elemento orientador da nossa vida.
A partir daquele momento, Pedro voltou a pescar, mas Pedro voltou a pescar sendo orientado por Jesus, sendo orientado pela palavra de Deus. A palavra de Deus passou a ser o elemento orientador da vida de Pedro. E Pedro não duvidou: sobre a tua palavra lançarei as redes. Não duvide da palavra de Deus. Não descreia da palavra de Deus. Não ouça, não receba a palavra de Deus com dureza no seu coração. Muitas vezes duvidamos de que a palavra de Deus será cumprida. Mas Jesus, através da sua palavra, tem trazido orientação para a minha vida e para a sua vida, como trouxe orientação para a vida do apóstolo Pedro. Outro motivo que Pedro e nós temos para ter esperança e não temermos os imprevistos da vida é a presença do Senhor. O texto vai falar para a gente que Jesus Cristo entrou em um dos barcos, que era o de Simão, versículo 3, e pediu que afastasse um pouco para ensinar as multidões. O Criador dos céus e terra, o Criador dos mares e dos peixes estava naquele barco. O que pode nos dar paz, o que pode nos dar esperança em meio a essa crise e frustrações é a consciência que o Rei eterno, o Rei da glória, o Deus todo-poderoso, assim como ele estava naquele barco com o apóstolo Pedro, ele está presente na minha vida e na sua vida, porque em Mateus 28:20 ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco nos dias bons e nos dias maus. Nos dias de crise e nos dias sem crise, ele sempre estará conosco. O Senhor, nesse texto, era com Pedro e por ele. Com e por ele. E eu digo para você, o Senhor Jesus é conosco e o Senhor Jesus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Pedro e nós podemos ter esperança e não temermos os imprevistos da vida, por causa do poder de Deus. Olha o que Jesus faz aqui. Jesus é o todo-poderoso Deus. Aquele que estava no barco era o Deus todo-poderoso, o Deus que tem poder sobre o mar, o Deus que tem poder sobre os peixes, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que cura enfermos, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que multiplica pães, o Deus que anda sobre as águas. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que todas as coisas vieram a existir e foram criadas por sua vontade. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Creia no poder de Deus. Creia na palavra de Deus, creia na presença de Deus contigo e creia no poder de Deus sustentando, provendo, guardando e protegendo a sua vida. Para que a gente possa superar esse momento que ninguém imaginaria que passaria. Eu quero terminar dizendo para você que a melhor preparação humana, e Pedro era um homem muito bem preparado, de modo algum é garantia que não haverá surpresa na vida, que não haverá um susto, que não haverá uma impossibilidade de dar continuidade à vida. Mas, quando a vida nos surpreende e a vida revela a nossa impotência, a nossa fragilidade, quando isso acontece, nós podemos ter confiança.
nós podemos ter certeza. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados. Eu quero dizer para você que a vida humana nos ensina, através da vida do apóstolo Pedro, que por mais bem preparado que o homem seja, de modo algum isso é garantia que não haverá surpresa e sustos e impossibilidade de dar continuidade à vida e a seus projetos. Também essa experiência do apóstolo Pedro nos mostra a impotência humana quanto a carregar em si mesmo todas as soluções para os imprevistos da vida. Hoje, nós estamos vivendo assim um momento que a vida surpreendeu ao mundo inteiro. E os nossos governantes, as nossas autoridades, os especialistas, as autoridades científicas ainda não apresentaram a solução para a humanidade. Outra coisa que esse texto tem nos ensinado é que nós fizemos muitos planos, nós projetamos muitas coisas, mas nós não conseguimos realizá-los, nós não conseguimos concretizá-los. Diante disso, o que se estabeleceu? O que se estabeleceu foi a impotência humana de apresentar e de criar soluções para a situação a qual nós estamos vivendo. Mas mesmo diante dessa situação, nós podemos confiar em Deus. Porque Pedro foi apanhado por um imprevisto da vida. Uma noite que nada ocorreu como ele planejou. E a vida não está caminhando como nós planejamos. Mas Pedro confiou na palavra de Deus e na orientação de Deus. E eu e você também podemos confiar que Deus está conosco. Podemos confiar na palavra de Deus, na orientação de Deus e no poder de Deus. Porque Jesus se apresentou e não deixou o apóstolo Pedro sem esperança e sem orientação. E Jesus também não nos deixará sem esperança e sem orientação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, esteja conosco nesta noite, Pai, guardando e abençoando cada pessoa a quem essa palavra alcançar. E que esta palavra possa trazer respostas aos anseios da alma e orientação para a vida. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.